dia! Bom dia, povo santo! Deus abençoe o dia de vocês. Tá todo mundo bem? Tá? Aleluia! Glória a Jesus! Achegue-se, achegue-se. Já se chegou? Bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que seja mais uma manhã cheia da presença. Que seja mais uma manhã transbordando do pleno conhecimento de quem Deus é. Já convidou as pessoas para estarem com a gente? Já? Eu tô na minha peleja aqui. Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Enquanto o pessoal entra, convide alguém para estar com a gente. Feche os olhos e ore comigo também. Metade ora, metade convida alguém. Bom dia, meus amores. Que a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Glória a Jesus. Haline. Bom dia, Dani. Bom dia, Robertinha. Glória a Jesus. Bora orar, viu? Pai, bom dia Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Obrigado por mais um dia. Obrigada por mais essa manhã. Deus, neste momento eu quero te agradecer pelo ar que nós respiramos. Agradecer, Pai, a tua bondade, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por isso, Deus. Nesta manhã nós queremos te agradecer pela vida, agradecer ao Senhor pela nossa família, pelos nossos amigos. Como somos gratos, Pai, pela casa que temos, pelo lugar que dormimos. Obrigado, Pai amado, por a gente ter água para poder beber. Obrigado, Pai amado, por a gente ter o que gosta dentro da geladeira. Obrigado por poder tomar um café. Obrigado, Pai amado, por a gente ter um almoço. Obrigado por andar. Obrigado, Pai amado, por a gente poder contemplar a natureza. Obrigado porque toda vez que a gente olha para o céu, a gente lembra da Tua grandeza. Obrigado por tudo isso, Pai. Nós teríamos, Deus, milhões e milhões de motivos para poder Te agradecer diante das maravilhas e os benefícios que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque uma vez que Jesus ele morreu em nosso lugar, Ele nos deu essa liberdade de aprender a olhar a vida com a ótica do céu. Obrigado por isso, Pai. Nesta manhã, eu peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, pela nossa iniquidade. Às vezes, Deus, que nós cometemos um pecado repetido e a gente sabia que não podia cometer aquilo e a gente faz, Deus, mesmo entendendo que é pecado. Nos perdoa por essas vezes, Pai. Não retira de nós o Teu Espírito, permita que o Teu Espírito permaneça conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, neste momento eu peço ao Senhor que abra o céu sobre este lugar, que abra mesmo o céu sobre as nossas casas, trabalhos, carro, ônibus, empresas. Pai amado, para que o Senhor possa mesmo derramar sobre as nossas vidas a porção que o Senhor separou para nós nesta manhã. Meu Deus, nos guia na Tua palavra, nos mostra a Tua verdade, nos transforma, Pai amado, e muda o nosso caráter, Deus. O nosso caráter é caído, o nosso caráter é corrompido, mas nesta manhã nós cremos e acreditamos que existe solução em Ti, Pai. Existe solução em Ti, Papai. Meu Deus, nos ensina a viver a palavra que Paulo ele pregava. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. A fim, meu Deus, de ganhar o prêmio da soberana vocação. A fim de ganhar um prêmio que está escondidinho com o Senhor, Pai. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, a viver essa palavra. Porque não é fácil, Deus, esquecer das coisas que ficaram para trás. Porque muitas das vezes, Deus, nós queremos viver como se fosse um museu. Como se a nossa vida fosse um museu, Pai. O tempo todo contemplando as coisas que aconteceram lá atrás. Meu Deus, a gente quer viver essa palavra. Quer, Deus, quer. Por favor, Deus, por favor. Nos deixa viver essa palavra, esquecendo-nos
das coisas que para trás ficaram. O ontem foi ontem, Pai. Ele não vai voltar e não tem como fazer nada diferente do ontem, Pai. Mas nós queremos avançar olhando para Ti, prosseguindo, meu Deus, com as coisas que estão diante de nós e que o Senhor, meu Deus, seja o soberano que está diante de nós, Pai. Que nós possamos olhar para o Senhor e permanecer e avançar e prosseguir sem retroceder, com paciência, com ânimo, com domínio próprio, com longanimidade, com bondade, com temperança, com muito amor, Pai, sem nos faltar alegria, em nome de Jesus. Reveste, meu Deus, as nossas vidas, guarda-nos com Teu sangue. Já posiciona, Pai, cada anjo do Senhor ao nosso redor. Posiciona, Pai amado, anjos ministradores, anjos guerreiros, anjos, meu Deus, que guarda a nossa vida e zela por nós, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Obrigado por mais um dia aqui compartilhando, Pai, a Tua palavra com os meus irmãos. Eu amo estar nesse lugar e obrigado por o Senhor ter me escolhido para essa obra. É muito bom, Pai, ser participante de tudo isso. Que o Senhor possa mesmo derramar uma alegria, que na casa onde está com tristeza, Pai, haja essa alegria sem fim. Meu Deus, se tem algum irmão aqui meu opresso, impaciente, aflito, angustiado, eu dou uma ordem para todos esses sentimentos. Sai agora em nome de Jesus. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda vida que está passando mal, sentindo dor, meu Deus, que a cura seja instantânea. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para você, dor. Sai agora, em nome de Jesus. Que nada possa tirar a atenção do meu irmão aqui desse lugar, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, viu? Eu tô ministrando sobre você. Toma posse disso. Graça, paz sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tá todo mundo vivo, bem, depois de ontem? Tá todo mundo vivo? Quem tá vivo, levanta a mão. Bom dia, galera. Gente. Ser crente é pauleira, né? Ser crente é pauleira. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Quem que apresentou jejum ontem? Depois da live? Gente, apresentei jejum. Tô de jejum desde ontem. Porque ontem eu sabia que a gente tinha mexido no formigueiro. Então, eu tive que apresentar um jejum pauleira. Depois da live, não comi nem bebi. E só vou comer depois dessa live. E só vou tomar água também depois dessa live. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hilda, você viu depois gravado? Amém. Glória a Jesus. Não vou conversar hoje muito não, para mim poder conseguir ler o texto, tá? Senão eu fico aqui só falando com vocês. Raira, depois me explica como devemos fazer jejum? Explico agora. Você pode escolher, tem 3 modos de você fazer jejum. Ou você faz o jejum total. Jejum total é o jejum que você tira comida e bebida. Você não toma nem água. Só que esse jejum total, você só pode fazer ele no período de 3 dias. Mais do que isso não pode. Então você pode estabelecer para Deus, se você vai fazer tipo de meia-noite a meio-dia, sem tomar nada, sem beber nada, sem comer nada, é o jejum total, você vai tirar tudo. Só o máximo 3 dias, porque o corpo ele não pode ficar mais do que 3 dias sem água. Tem o jejum normal. Quem que fez jejum total? Esther. O povo estava passando por uma situação, Esther fala assim, mande que o povo fique 3 dias sem beber e sem comer, para que o Senhor opere ao nosso favor, né? Jejum normal. Quem fez jejum normal? Jesus. Jesus fez jejum normal. Jejum normal é aquele que você não come, mas você pode beber água, tem ingestão de água. Então você bebe água, jejum normal. E tem o jejum parcial. O jejum parcial é aquele que você vai tirar o que você quiser. Por exemplo, você pode tirar carne, você pode tirar refrigerante, você pode tirar um doce, você pode tirar chocolate, você pode tirar, o que mais? Açúcar. Nós terminamos
um jejum de 30 dias há pouco tempo. Nós ficamos 30 dias sem comer farinha, açúcar, fritura, carne vermelha e alguns tiraram refrigerante. Então, esse é o jejum parcial. Quem que fez jejum parcial? Daniel fez jejum parcial, Jesus fez jejum normal e Esther fez jejum total. Então você pode escolher o jejum que você quiser fazer, e quando você for entregar o jejum, você vai orar. Igual ontem, quando eu fui orar apresentando o jejum, eu falei: Deus, estou apresentando aqui agora, estou entrando nesse período de jejum, vou apresentar 8 horas de jejum total, sem comer e sem beber, diante daquilo que o meu corpo corresponder, eu vou entregar depois das 4, né? Acho que era depois das 4, depois das 5, não sei. 8 horas depois que eu comecei. Aí eu expliquei pra ele tudo certinho o que eu ia fazer e falei: todavia, Senhor, se eu ficar bem, se o meu corpo estiver legal, eu vou fazer o jejum até amanhã, no mesmo horário da live, porque eu quero ficar aí esse período todo em consagração por conta da live de hoje, que foi uma live pesada. Não é que quando você faz um jejum, eu apresentei o jejum, Deus vai tirar todo o peso da live. Não, não é isso, não é assim que funciona. Vou jejuar pela minha família, vou jejuar pela conversão da minha família. Você não vai jejuar e em troca Deus vai converter os seus familiares. Você vai jejuar apresentando aquele propósito, pagando um preço específico para que Deus opere em relação àquela questão. E ali ele vai te tornar sensível para aquilo e você vai conseguir ouvir mais claramente o que Deus tem para poder operar ou fazer. O jejum, o que o jejum significa? O jejum significa sensibilidade ao seu espírito. Você faz com que o seu espírito se torne cada vez mais sensível à voz de Deus. Então, gente, o jejum é um trem louco de bom para um cristão. Porque quando você jejua, Deus começa a mostrar anjo, Deus começa a falar, você começa a escutar a voz de Deus, você tem sonhos, você tem visão, aí Deus começa a abrir os olhos espirituais daqueles que têm visão, as pessoas começam a ver as guerras no mundo espiritual. Jejum é vida. Sabe? Jejum é vida. Quando você está em jejum, Deus dá direção. Você está em jejum, Deus te dá livro, dá canção. É muito importante você entregar ao Senhor esse jejum. Por quê? Porque você vai mostrar para Deus que você quer alimentar o seu espírito. Igual eu fiz esse jejum, gente, um jejum sem tomar até água é um jejum difícil. Ou seja, eu cheguei num ponto extremo da minha carne de dizer para ela assim: você não manda em mim. Você não manda em mim, pronto. Quem manda aqui é o Espírito. O meu espírito, nesse momento, ele está inteiramente fortificado. Por quê? Não tem guerra agora, na guerra que tem, né? Porque existe uma guerra todos os dias, entre a carne e o espírito. Nessa guerra da carne e do espírito, o meu espírito vai sobressair a minha carne. Se eu começasse uma guerra aqui hoje, entre o meu espírito e minha carne, com toda certeza a minha carne perderia, porque ela está fraca. Então é normal no jejum, o seu corpo dar uma baqueada, o seu corpo dar uma gritada. Ele vai falar assim: eu tô com fome, igual a minha cabeça. Minha cabeça tá doendo desde ontem, depois da live. Até agora eu tô sentindo dor de cabeça. Não tomei remédio, por quê? Porque eu sei que é consequência do jejum. Então não vou tomar remédio. Na hora que terminar a live, eu vou tomar meu café, mas eu já tô, eu acho que 24, 25, 26, tô 31 horas de jejum, sem comer e sem beber. Então, a minha carne tá falando assim, você é louco, come, bebe. Mas o meu espírito tá dizendo assim: tá fácil agora. A conexão entre você e o Pai tá leve. Então o jejum, ele serve para isso, tá? O jejum, ele não é barganha. Tem gente que fala assim: eu vou jejuar para Deus me dar um emprego. Não existe isso de jejuar para Deus te dar um emprego. Você pode jejuar em favor de uma resposta em relação ao seu emprego. Deus, abre uma porta para mim. Tem alguma porta que está travada no céu? Tem alguma guerra que está acontecendo, que está sendo impedido essa porta de ser aberta para mim? Você pode jejuar nesse sentido. Qualquer questões da sua vida, seja problemas familiares, seja problemas espirituais, problemas dentro do seu trabalho, você vai estabelecer períodos de jejum. E você pode apresentar propósito e Deus vai trazer resposta, gente. Porque às vezes tem muitas guerras que são travadas. Quando a gente pega para ler Daniel, Daniel vai falar o seguinte, o livro de Daniel. Daniel, ele orou a Deus. E a palavra diz que desde o primeiro dia que Daniel orou,
a oração dele subiu até o Senhor. Porém, quando Deus enviou a resposta foi barrada no céu. Por conta de quê? Por conta de guerras espirituais, principados, potestades, que não permitem a resposta de descer. Então tem coisa sua aí, ó, que já foi liberada lá no céu. Mas você precisa permanecer orando, jejuando, clamando. Deus, libera. Deus, abre essa porta, vamos lá. Gente, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Não pensa você que você vai ficar sentado no seu sofá, assistindo Netflix, assistindo o seu jornalzinho da tarde e que vai estar tudo certo. Não vai. Gente, ontem nós entramos numa guerra porque nós falamos de quebra de maldição. Uma vez que nós falamos de quebra de maldição, não pensa você que foi a oração de ontem suficiente, não. A partir de agora você vai ter que entrar em constante guerra porque Satanás viu que os seus olhos foram abertos. Quantas pessoas que foram aqui tiveram, que eu vi, que o avô entregava coisa consagrada para poder comer? Sabe, pessoas, seu avô, sua mãe, sua avó te levou para benzer, te levou para poder fazer qualquer coisa, te deu pão consagrado, água consagrada. Gente, isso não é simplesmente uma oração e pronto, acabou. Agora é guerra. Vocês têm que estabelecer períodos de jejum, períodos de oração. Nós precisamos colocar. Ontem eu achei o máximo, porque na hora que eu terminei a live, eu fui lá no Instagram da Tainá, porque eu vi que ela tinha me marcado. E eu fui ver o que ela tinha me marcado. E ela tava falando da live, o tanto que foi forte, o tanto que foi essencial, transformador na vida dela. E depois ela me mandou um áudio e falou assim: Raira, eu acho que seria interessante a gente entrar num propósito. Então eu estou buscando direção de Deus sobre o que fazer. Mas uma coisa é fato, a gente já pode começar a orar de manhã e à noite no mesmo horário, em prol do que aconteceu ontem, até Deus dar um direcionamento. Acho que cada um pode fazer o seu jejum, importante é que faça, mas a gente estabelecer horários de oração em conjunto. Para quê? Para que Deus conclua a obra que começou ontem, que foi a obra de quebras de maldição. Né? Pessoas que estavam com a vida aí amarrada, pastora Lili entrou e falou, pessoas que estavam com ataduras. Gente, ontem foi uma coisa surreal para mim, porque é a primeira vez que eu vejo, né, falar de pessoas que são cristãs, que ainda estavam sob domínio de Satanás. Tipo assim, ó, Satanás ainda estava segurando muita coisa, travando vidas. Então eu creio que isso ontem foi liberto em nome de Jesus, mas é uma progressão. Nós precisamos avançar. Ficou claro, minha irmãzinha, sobre o jejum? Você entendeu? Pode ser parcial, normal ou total, né? Igual o de Daniel, igual o de Jesus ou igual o de Esther. Você estabelece. Cristiana, se você não conseguiu assistir ontem, tá gravada, tá liberada lá no YouTube também. No YouTube você consegue ouvir com uma velocidade maior, então tá lá disponibilizado, depois você dá um pulo lá e entenda. Tá certo, Raira, muito obrigada pela explicação. Então já sai da live, já apresenta o jejum e é isso, gente. Amém, Josi. Glória a Deus. Gente, ontem nós lemos Colossenses, uma mini aranha aqui, gente, na minha Bíblia. Pá, eu tenho medo. Ai, Jesus. Misericórdia, vaso. Eu tenho medo de aranha. Mas ela era quase do tamanho do grafite, gente. Vai com Deus, Laís? Boa, Eliane, vai com Jesus, tá? Bom trabalho. Ontem nós lemos o versículo 1 e o 2. Falamos que Paulo, ele fala que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Deus escolhe ele para ser apóstolo. Ele sabia quem ele era. Ele entendia muito bem o que Deus tinha chamado ele para poder fazer. Ele era separado para um propósito. E ele declara que aquele povo era um povo santo. É o povo da cidade de Colossos. Então, ao povo santo na cidade de Colossos. Paulo direciona essa carta para uma igreja de forma geográfica, terrena e de forma espiritual. Se tratando de geografia, estava localizada na cidade de Colossos, mas posicionada nas regiões celestiais como uma igreja santa, uma igreja separada. A Eunice, a Edilene, a Raira, todo mundo aí tá aí, a Fátima, a Raquel. Vocês precisam estar posicionados aqui no lugar físico, geográfico, mas também na região celestial. Você tem que ter uma posição. E nós, nas regiões celestiais, nós precisamos estar nos
posicionados de forma santa, de forma íntegra, de forma reta. O cristão, ele precisa ser santo, ele precisa ser separado. Não pensa você que santo é só aquele que você conhece da igreja católica, que foi ali tido como um santo, foi uma pessoa que fez uma boa ação, uma pessoa que se sacrificou para algo, porque nós também podemos ser santo. Raira, para de falar heresia, porque nós não somos santo. Não, nós podemos ser santo. Uma vez que você entende que ser santo significa ser separado para algo, e nós somos separados para Cristo, separados para anunciar as boas novas de Cristo. Quem diz algo ao contrário disso está te enganando, porque uma vez que você se separa, sim, você é santo. Paulo diz que aquela igreja era uma igreja posicionada nas regiões celestiais como santos e lá na cidade de Colossos. E ele vai lá e fala assim: que Deus, o nosso Pai, lhes dê graça e paz. É o que a gente faz aqui sempre, né? Que a graça e a paz esteja sobre vocês. Que isso não vire um clichê no nosso meio. Que isso não seja simplesmente um jargão. Mas quando você determina a graça e a paz sobre a vida de alguém, gente, há poder nisso, sabe? Há alguma coisa sendo gerada, transformada, porque existe poder nas nossas palavras. Eu já vivi experiências infindáveis de falar asneira e aquilo acontecer. Por quê? Porque existe poder nas coisas que saem sobre a sua vida. Se eu determino que a graça e a paz estará sobre a sua vida, elas vão estar. Então Paulo fala assim, que o Pai lhes dê a graça e a paz. É uma ministração que Paulo faz aqui sobre a igreja de Colossos. Versículo 3. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e lhes deu do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe estava reservado no céu. Vocês têm expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Paulo, na carta de Colossos, ele vai trazer um endireitamento por algumas controvérsias, palavras, falácias que estava tendo sobre o Evangelho de Cristo e sobre quem era Jesus. Embora aquela igreja já conhecia Jesus e Paulo pregou naquela igreja, ele estabeleceu aquela igreja, algumas coisas estavam ficando distorcidas e Paulo vem trazendo uma retidão do que era o Evangelho, do que eram as boas novas, do que era Jesus, como que as coisas funcionavam. E ele fala assim, desde a primeira vez que vocês escutaram, vocês têm expectativas sobre as boas novas. E ele fala, eu permaneço orando por vocês, né? Porque eu escutei a fé que vocês têm. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando por todo mundo. Quando Paulo usa por todo mundo, é uma linguagem de exagero. Não é que o evangelho já tinha chegado naquele momento em todo mundo, mas o evangelho estava espalhando devido à dedicação dos cristãos que tinha naquela época. Os cristãos que existiam, eles propagavam o evangelho a fim de que todo mundo estava conhecendo quem era Cristo. E eu vou falar com vocês, essa tarefa, gente, não era só para aquela igreja do passado. Essa tarefa de espalhar as boas novas não era só para a igreja primitiva, mas ela precisa ser para nós hoje. Tem gente que fala assim, Raira, eu não sei meu propósito. Olha, até você descobrir o seu propósito específico, aquilo que Deus determinou para que você, Maria, João, José, faça, você vai fazer o nosso propósito universal. O propósito universal é fazer Cristo conhecido, é anunciar o evangelho, é propagar as boas novas. Nós precisamos, gente, precisamos ser boca de Deus nessa terra e falar desse amor, falar da alegria de estar em Cristo, falar como é bom viver com Ele. Quero contar para vocês, terça-feira eu estava na igreja e lá eu estava conversando com uma senhora, mãe de um amigo meu, e ela contou uma experiência que acho que tem um mês mais ou menos, um mês que ela está indo na igreja. Ela deve ter aí, sei lá, uns 60 e poucos, quase 70 anos. E ali ela estava falando que ela mora num lugar muito bonito e ela tem uma vista maravilhosa da casa dela. Só que ela falou assim que depois que ela conheceu Jesus, a vista da casa dela ficou diferente, que ela virou para os netos dela e falou assim com a filha, nossa, o uniforme dos meninos estão brilhando, tá com uma cor diferente, tá parecendo que tá mais cheguei.
e tal. E ela falou que começou a falar isso com as pessoas. Ó, por que isso aqui tá diferente? A cor disso aqui tá diferente. Aí ela falou com o filho que a vista da casa dela era bonita. E ela falou assim que o olhar dela mudou depois que ela conheceu Jesus. Gente, se é uma verdade, se é uma mentira, eu não sei. Só sei que eu escutei e tô te contando da mesma forma que ela me contou. E ela contou muito maravilhada, ela contou alegre. E ela falou assim, que a filha dela falava com ela assim, não mãe, o uniforme dos meninos não mudou de cor não. Mas ela falou que o mundo dela era cinza. Ela tinha depressão alta, sabe? Muitas crises de depressão. Era uma mulher que já não tinha mais felicidade na vida. Ela falou que o mundo dela era cinza. Olha pra você ver, gente. E ela virou pro filho dela e falou assim, meu filho, por que você não me trouxe pra igreja antes? Eu queria ter conhecido esse Jesus antes. E o filho dela falou assim, mãe, eu sempre falei com a senhora, eu sempre falei, mãe, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Só que a senhora não vinha. E agora a senhora veio. E aí ela falou assim que a melhor coisa foi ter conhecido Jesus. Por que eu tô falando isso? Porque você pode ser um agente missionário para alguém voltar a enxergar o mundo de forma colorida. Tem muita gente vendo o mundo cinza, gente. Quando na verdade o mundo é colorido, o mundo tem brilho, a vida ela tem brilho, a vida ela tem uma essência maravilhosa. Você precisa ser esse agente missionário para anunciar Cristo para outras pessoas. Eu quero te encorajar nessa manhã, quero te encorajar nesta manhã a terminar essa live e você mandar uma mensagem para um amigo que você não conversa há muito tempo, que você não vê há muito tempo, porque nós precisamos ser esses missionários que vão apresentar Jesus para outras vidas. Gente, quem vive com depressão é só quem vive que sabe a dor que é. Só quem tem ansiedade, só quem passa por essas doenças na alma sabe o que é uma ansiedade, uma crise de pânico, as doenças que vêm aí afetando a alma. Quem é depressivo tem dificuldade de enxergar coisa boa. Anuncia, sabe? Anuncia o evangelho, porque uma vez que Jesus ele entra, não é que vai melhorar 100% a sua depressão, mas uma vez que você está firmado em Cristo, ele te mostra a vida de uma outra maneira. Você passa por períodos difíceis, turbulentos, trata, mas quando Jesus entra no sistema, gente, é tudo diferente. E eu vou falar com vocês uma coisa, nós lemos na carta de Filipenses que é possível você estar em Cristo e não estar firme nele. É possível. Então hoje eu falo para vocês, estejam em Cristo e estejam firmes nele. Não é esteja em Cristo de qualquer maneira, é esteja firme em Cristo. Firme em Cristo. Sinto isso na alma. Rita, que os seus olhos sejam abertos, que a sua vida seja transformada pelo olhar de Cristo, que você possa nessa manhã receber o olhar de Cristo sobre a sua vida. Por quê? Porque se você olhar talvez com o seu olhar hoje, você não veja nada diferente. Mas que o olhar de Cristo esteja em você. Que você veja a vida hoje com o olhar de Cristo. Não sei qual o motivo que te levou para esse lugar, né? De doença na alma, de uma depressão, de uma ansiedade. Mas em nome de Jesus, toma posse da sua bênção hoje. Faça exercícios, eu falei que para aqueles que são ansiosos, para os que estão em depressão, faça motivos de gratidão. Ore sem cessar, entregue isso nas mãos de Deus e fala, Deus, eu quero sair desse quadro, eu quero reverter. Faça bons amigos, esforce um pouquinho, sabe? É muito difícil para quem tem depressão sair de casa. Porque quem tem depressão hoje só quer ficar em casa, só quer estar na zona de conforto, não quer convívio com ninguém, não quer se misturar. Mas faça um esforcinho, dá um passo e deixa Deus intervir na sua história. Viu? Em nome de Jesus. É isso. Vamos para o versículo 7. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo, fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito Santo lhes tem dado. Olha que gracinha! O amor que o Espírito lhes tem dado. Né? Quem tem recebido desse amor? Nós precisamos desse amor. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento da vontade e também da sabedoria, do entendimento espiritual. Grifa aí o versículo 9, você que grifa a sua Bíblia. Paulo vai dar uma ênfase sobre a oração. E ele vai falar assim, olha, eu tenho orado por vocês. E eu peço que vocês compreendam quem Deus é.
transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Vou ler na King James também, para me ver como é que fala na King James. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo vai dar uma ênfase tão grande aqui, gente, sobre a oração. Ele fala, olha, eu oro para vocês sem cessar. Eu peço a Deus repetidamente por vocês, para que vocês transbordem desse pleno conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Porque nós precisamos entender a vontade de Deus, gente. Nós precisamos entender o que Deus tem para nossa vida, qual que é a vontade dele para esse momento. Igual eu tô aqui nessa live, eu não posso simplesmente abrir uma live e falar assim, vou falar qualquer coisa. Não, eu preciso entender qual que é a vontade de Deus para esse lugar. Ontem eu abri o Instagram e eu falei assim, nós vamos ler Colossenses capítulo 1. A única coisa que eu sabia é que eu ia ler Colossenses, mas na hora que eu cheguei aqui, Deus falou assim, não, é diferente hoje. Hoje não vai ser isso não. E Deus foi mudando. Eu lembro que eu comecei a ler e Deus falava assim, volta lá. Eu lia mais um, eu explicava, volta lá. Então nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento. Com a sabedoria se constrói a casa, mas com o entendimento ela se permanece de pé. Com o entendimento você consegue preencher a casa. O que significa isso? O que é a sabedoria e o que é o entendimento? Um engenheiro, ele vai construir uma casa, um prédio. Vamos pensar, pensa na casa maravilhosa. Uma casa maravilhosa. O engenheiro faz aquela casa. Porque ele tem conhecimento, ele tem sabedoria para edificar aquele prédio, aquela estrutura. Com sabedoria se faz uma casa. Porém, com entendimento, você vai encher ela. Você vai fazer com que ela permaneça e fique de pé. Uma casa só vai ter móveis, só vai ser bem estruturadas, só vai ter assim o preenchimento se tiver alguém com entendimento que ela precisa ser preenchida, que ela precisa ficar de pé, entende? Com sabedoria se levanta, com entendimento ela permanece. Ela vai executar o propósito para qual ela foi criada, ter moradores lá dentro, ter pessoas morando lá dentro. Então, a gente vai ter que trabalhar o tempo todo na nossa vida. Sabedoria, entendimento. Sabedoria, entendimento. O tempo inteiro, viu? Que vocês sejam cheios, gente. Cheios, transbordem do conhecimento e da vontade de Deus. Da sabedoria e do entendimento espiritual. Tem pessoas que às vezes, igual por exemplo, estava no mercado. Para quem caminha comigo há mais tempo sabe o que é o mercado. O mercado acontece na igreja todo primeiro sábado do mês. Nós criamos um supermercado dentro da igreja que dá suporte para famílias. Eu estava fazendo um cadastro de uma família e aí nesse cadastro eu vi uma criança muito inquieta. Uma criança que batia no copo, pegava café, derramava café e agitada. Eu fazendo cadastro das famílias e olhando. A mulher, ela tinha uma senha e estava esperando. E na hora que eu cheguei, coloquei ela de frente pra mim e perguntei, conheci a história dela, conheci a casa dela, e o menino batia na mesa assim, ó, pá, pá, e ela não fazia nada. E aí eu falei assim, você não vai corrigir? Ela, ele não para, ele é assim, esse menino é impossível. E aí foi, eu falei, ele é impossível? Tá. Aí eu fui observando aquilo. Ela, no pensamento dela, ela disse que o filho dela era impossível, que o filho dela não tem jeito, que era bagunceiro. E eu tô vendo o menino correndo. E eu, peraí que tem jeito. Aí sabe o que eu fiz? Levantei, parei o cadastro. Falei assim com ela, posso fazer uma oração por ele? Pode. Na hora que eu olhei, o menino olhou pra mim e já revirou o olho, né? Eu falei, pronto, tem demônio. Aí eu tenho o quê? Entendimento espiritual sobre a situação. Não é que o menino é mal educado. Não é que o menino tá com problema. Não é que ele é impossível. O menino tem uma legalidade para demônio agir na vida dele. Aí eu pus a mão sobre a cabeça dele e falei, em nome de Jesus, toda ação demoníaca seja paralisada agora. E comecei a orar e apertei a oração. E eu falei, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, demônio, sai daí agora. A mãe ficou assim com o olho desse tamanho na minha cara e falou assim, meu filho tá com demônio? Eu falei, tá. E pode ser por legalidade que você deu. Ela tava com short que mostrava quase a bunda inteira, com uma blusinha aqui assim, ó. Eu falei, vou pegar essa família para nós cuidar. Fomos para essa casa, visitamos essa casa. Na hora que eu cheguei nessa casa, porque ela fez a inscrição na igreja. E na hora que eu fui na casa dela na comunidade,
E na hora que eu cheguei, a primeira coisa que ela falou assim: Raira, depois daquela oração, o meu menino nunca mais foi o mesmo. Não sei o que aconteceu. Esse menino criou um amor comigo, que todo lugar que ele vai e me vê, ele me abraça, ele me beija. Teve um dia que nós fomos fazer visita na comunidade e ele rodou a comunidade inteira com a gente. Eu acho que só aquele menino sabe, talvez, o que eu fiz na vida dele. O que ele olhou pra mim e viu, ele achou que foi eu. Essa mulher me libertou de alguma coisa que me oprimia, de alguma coisa que me atormentava. Talvez até a mesma criança estava assim, ali perturbado com ele. Gente, ele me vê, ele me abraça, ele me beija, ele aperta, ele quer estar comigo. E a mãe dele fala assim: eu não sei, Raira, ele quer ficar com você. Mas por quê? Porque era uma criança opressa. Era uma criança que estava sob o domínio das trevas. Vocês precisam ter discernimento espiritual e entender a vontade de Deus em todos os pontos. Gente, quantas crianças são endemoniadas? Quantas crianças são opressas? Por quê? Por legalidade que os pais dão. Já ouviu falar que sempre, quando tem um problema, sempre vai afligir o mais fraco da casa? Ah, não pega no fulano porque o fulano é forte espiritualmente, o ciclano é forte. Sempre vai pegar os mais fracos. Aí afeta animais, aí afeta as plantas, não é assim que o povo fala? Pois é, sempre vai pegar o mais fraco. E às vezes o demônio entra por legalidade na vida dos pais. A legalidade de um adultério, de uma fornicação, de mentira, de fofoca, de roubo, de qualquer coisa. Vai só dando brecha, dando brecha, dando brecha. E sabe qual que era a história da menina? Ela conheceu Jesus. Até 12 anos ela andava com Jesus. Depois ela se desviou. Raira, posso falar com você depois da live? Claro. Pode falar, pode me chamar para tomar café. Pode. Você é livre, filha. Você é livre. Me chame para tomar um café um dia que eu não estiver de jejum. Então, gente, nós precisamos ter discernimento espiritual. Isso, gente, é um ponto que Paulo ora sem cessar. E ele fala: eu oro sem cessar para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nas nossas vidas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E Paulo nos faz esse alerta. Eu falei que nós precisamos orar dois horários, né? Vamos estabelecer aqui 2 horários bons para a gente poder orar. De repente vocês conseguem orar meio-dia? Vamos orar meio-dia e orar meia-noite? Para aqueles que conseguem. Para os que dormem, né? Vai ser um desafio, porém o Senhor, Ele vai honrar. O que vocês acham de 10 dias orando meio-dia e meia-noite? Em prol de quebras de maldição, né? Foi o que nós começamos ontem. Ei, Grazi, Deus te abençoa, bom dia. Então, nós precisamos orar sem cessar. Já vai ser um passo a mais. Olha, não estou falando sobre números, valores de horas oradas. Mas vamos começar. Você que não tem costume nenhum de orar. Só o fato de você começar já é um pontapé inicial. Raira, que Deus... Você acredita que eu pensei nisso? Raira de Deus, você... Amém. Glória a Jesus. Nós vamos orar meio-dia e meia-noite. 10 dias. E um orando pela vida do outro. Na hora que você for orar, você vai falar assim: oh Deus, eu apresento a minha família, a minha vida. Apresento a vida de cada uma daquelas pessoas que estão ali na live. Que está ali com um problema na família. Que está sofrendo por conta de uma maldição hereditária. Nananana. Vou entrar nesse propósito em nome de Jesus. Ora 5 minutos, ora 3 minutos, mas que seja 3 minutos pontuais, 3 minutos entregando todo o seu coração, 3 minutos você desligando seu telefone, esquecendo de tudo. Ora lá 5 minutos, e eu tenho certeza que quem começar hoje orando 3 minutos, no final dos 10 dias vai estar orando 15. Vocês vão ver, gente, depois vocês me contam. É progressão. É constância, é disciplina. Na vida espiritual, nós precisamos alcançar disciplina, oração, jejum e palavra. Vocês estão de parabéns, porque vocês já escutam a palavra, a maioria aqui, todos os dias. Então, nós estamos numa progressão na palavra de Deus. Mas nós precisamos avançar em jejum também. E nós precisamos avançar em oração. Começar hoje, tá? Natália, né? Começar hoje. Vamos, a oração é o alimento para a vida. E depois, se o Senhor nos direcionar, a gente começa a fazer relógio de oração, a gente começa a viver, né? Eu falo que não dá para ser nem só palavra e nem só oração.
Uma ave, um pássaro, ele não voa com uma asa só. Quem ama só a palavra e não ora, tá voando com uma asa só. Mas se você ama a palavra e você ora, você voa com duas asas. Lembra sempre disso. Tem gente que é o teólogo, ama a palavra, gosta da Bíblia. Raira, eu faço trabalho voluntário com crianças. Ora por ele, impõe as mãos sobre ele. Tem gente que ama a palavra, tem gente que é fã da palavra, né? Destrincha, explica como ninguém, teologia na ponta da língua, mas não ora. Tem os irmãozinhos pentecostal que só ora como ninguém, não tem ninguém que labareira de fogo igual eles. Mas, gente, existe o equilíbrio. Nós precisamos ter a palavra e orar, tá? Ter a palavra e orar. Ambas, né? Andam junto, tá? Então, em nome de Jesus, nós vamos avançar na oração. Paulo já alertou. E ore nisso também. Ore em cima dessa palavra de Colossenses 9. Deus, eu quero transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Eu quero ter sabedoria e entendimento espiritual. Vocês vão orar e pedir isso para Deus. E depois voltem e me contem as experiências que vocês estão tendo. Tendo orado com 3 irmãs, tenho orado com 3 irmãs na madrugada e tem sido edificante. Amém. Raira, muitos me acham uma mulher muito forte e cheia de fé, mas não sou. Das duas, uma. Ou você não reconhece, ou... Deixa eu ver. Ou é a imagem que você tem passado. E a imagem que você tem passado tem sido uma imagem diferente. As pessoas acham que eu sou mó durona. Por quê? Porque eu sou, tipo, dura pro falar. Quando eu tô corrigindo criança, eu falo, para! Não faz isso, pá! E as pessoas acham, Raira, você é dura. Raira, você como é que é? Grossa. Não é? Sou uma manteiga derretida. Choro por qualquer coisa. Pergunta Cacau. Choro por qualquer coisa, gente. Manteiga derretida. Mas é a imagem que eu passo. Eu passo uma imagem de ser forte, de ser dura, de ser grossa, quando na verdade eu não sou. Por quê? Por conta de circunstância. Então pode ser que você tá passando essa imagem diante da circunstância que você vive. Ou de fato você é. Entendeu? Das duas, uma. Oramos também para que sejais fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança, paciência que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças a Deus. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados, a fim de que tenham toda perseverança e paciência. Essas palavras perseverança e paciência, elas significam também temperança e longanimidade, tá? Essas duas palavras. Essa perseverança inicial vem da palavra hipomone, que significa paciência com circunstância, né? Perseverança, você permanecer naquilo. Perseverança e essa paciência que, olha, vem da paciência com pessoas. Então, uma é... Deixa eu ver aqui na King James como é que tá. Versículo 11. Aqui, ó. Fortalecidos com todo o poder, segundo a gloriosa força, com toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Tem outras traduções que vão dizer temperança e longanimidade. Primeiro, a paciência com circunstâncias e depois a paciência com pessoas, tá? São diferentes. Tem gente que é super paciente com circunstância. Ai, tá passando por um problema e a pessoa tá lá numa paz. Mas a primeira pessoa que irrita ela não tem paciência. Então, nós precisamos alcançar temperança e longanimidade, que é a paciência com circunstâncias e paciência com pessoas. Até a minha mãe diz que passa. Até a minha mãe diz, você passa por tantos problemas e sempre está sorrindo. Só que igual, por exemplo, o fato de você estar sorrindo e passar por tantas coisas, significa que você alcançou um lugar em Deus. Porque a alegria é uma parte ali do fruto do Espírito.
Então, mesmo com dificuldade, é possível sorrir. Tiago vai dizer, considere um motivo de grande alegria passar por diversas tribulações, uma vez que a sua fé provada, ela vai produzir perseverança. Então, pode ser isso, né? Você está afirmado em Cristo. Então, não significa que você é a fortuna, mas significa que você encontrou um lugar em Deus, onde você não se abala, onde você não se deixa afligir. Entende? Aí tem que saber discernir. Se você está vivendo essa paz em Deus, se você força para ficar bem na frente das pessoas, né? Tenho que pedir isso para mim. Minha filha fez eu chorar. O que aconteceu, Natália? Amém. Então, gente, tenham essa paciência. E para os que gostam de grifar, grifa esse finalzinho que nós lemos aí, olha. Versículo 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Olha que lindo! Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino. Por um preço, foi um alto preço, né, pago? Pelo preço do seu sangue. Cristo derramou todo o seu sangue para que nós fôssemos salvos, sabe? Para que nós fôssemos libertos. Raira, liberto de quem? Liberto do pecado. Liberto do pecado. Vamos ler agora do 15 ao 20. Cristo é supremo. O Filho é a imagem do Deus invisível. É supremo sobre toda a criação. Gente, Cristo de fato, ele é o maior. Muitos dizem assim, eu gostaria de conhecer a Deus. Eu gostaria de saber como Deus é. Olha, quando os discípulos perguntaram isso para Jesus, Jesus virou para mim e falasse assim, andastes há tanto tempo comigo e agora vocês dizem, mostra-nos o Pai. Aquele que olha para mim vê o Pai. Quem vê o Pai vem a mim. Pois eu estou nele e ele está em mim. Se você quer conhecer Deus, leia os evangelhos e observe tudo que Jesus fez e como ele se comportou em cada ponto. Eu imagino que Deus ele é engraçado. Eu imagino que Deus ele é amorzão. Eu imagino que Deus ele tem justiça suprema. Tipo, a justiça dele é muito top e a justiça dele não falha. Eu imagino que ele é correto, que ele é sereno, que ele é paciente, que ele é manso, que ele é humilde. Por quê? Porque Jesus ele era assim. Nós vemos durante os evangelhos o que Jesus ele era. Jesus ele era manso, gente. Deus ele é manso. Deus ele é humilde. Deus ele é bondoso. Deus é misericordioso. Olha o que Jesus ele fala no momento que ele está lá na cruz. Quando o cara vira para ele e fala assim, uai, se você é Deus mesmo, desce daí, uai. Ele vira e fala assim, Pai, perdoa ele. Ele não sabe o que ele fala. Isso é misericórdia, gente. Porque se fosse eu e você naquela cruz, a gente só fazia assim, ó, estralar o dedo assim, ó. E a cruz começaria a pegar fogo, consumindo aquela pessoa que falou. Porque a gente tem vontade de consumir pessoas. Eu pelo menos tenho. Eu não sei vocês, mas eu tenho vontade de pegar algumas pessoas, torcer o pescoço. Tenho. Tenho vontade de pegar algumas pessoas e enfiar um negócio na cabeça, ó. Dependendo do tamanho da raiva que me faz, entendeu? Por quê? Porque eu ainda não alcancei a misericórdia de Deus, porque eu ainda não alcancei a longanimidade, essa longanimidade que é a paciência com pessoas. Eu sou a pessoa que mais tem paciência para passar por circunstâncias. Gente, não tem situação para mim que não pode ser resolvida. Não tem situação pra mim que é difícil de passar. Tem hora que eu dou umas tremidas de acordo com a circunstância. Mas eu tenho muita paciência com circunstâncias. Mas eu não tenho paciência com pessoas. Não tenho. Longanimidade é uma coisa que eu preciso alcançar. Não foi outro dia que eu falei com vocês que eu vi uma pessoa que é cristã dando mau testemunho e eu queria torcer o pescoço dela? Falei pra vocês aqui. Porque a pessoa é cristã, a funcionária quer sair da casa dela porque ela não dá testemunho, porque ela não é crente. Vocês estão entendendo? Eu não tenho paciência com pessoas. Tô com raiva agora, nervosa. Você para com isso, raiva. Para com isso. Graças a Deus, Senhor, me libertou desse desejo. Nos ensina, Senhor,
Ai, que bom que eu não estou só. Vou cantar uma música pra vocês. Eu sei que não estou só. Muito mais gente assim, não tem paciência com pessoas. Ou ao contrário, tem paciência com pessoas e não tem paciência com circunstância. Mas isso é o fruto do Espírito e nós precisamos alcançar. Para sermos cheios do Espírito, nós precisamos ter o fruto. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e não transbordar do fruto do Espírito, tá? Então alcance esse lugar. O Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo em toda a sua criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, quer as visíveis, quer as invisíveis. Como os tronos, reinos, governantes, autoridade e o mundo invisível. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Está se referindo a Jesus. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitaram dos mortos. Nós vimos que pessoas antes de Jesus ressuscitaram. Elias e Eliseu fizeram pessoas ressuscitarem. Só que todas as pessoas que ressuscitaram depois de uma morte voltaram a morrer. Ou seja, provaram de duas mortes. Mas ele, Jesus, foi o primeiro que ressuscitou em um corpo transformado, em um corpo glorioso. Então, gente, ele é o primeiro, ele é o cabeça, ele é o primeiro de muitos filhos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, inclusive nós. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Deixa eu... O povo tá me mandando mensagem no WhatsApp, aí eu fico vendo as mensagens chegar. Aí eu tive que colocar meu telefone no modo som, porque assim ninguém me perturba, somente eu e vocês. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Isso inclui vocês, isso inclui eu, isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante deles santos. Lembra que eu falei no início da aula que vocês são santos? Por esse modo, vocês podem apresentar com ele como santos, sem culpa e livre de qualquer acusação. Ontem a Bruna apareceu aqui na live e ela disse que queria aceitar Jesus. E não sei se a Bruna está me assistindo. Bruna, se você estiver me assistindo, não estou falando mal, tá? Estou dando um exemplo, porque ela escreveu aqui para todo mundo ver, não era segredo para ninguém. Ela escreveu que ela queria aceitar Jesus, mas ela estava cometendo muito pecado, não era? Ela estava se sentindo muito suja. Gente, Satanás, ele é mestre em culpar as pessoas. Ele é mestre em falar assim: você não presta, você não é bom, você pecou, você errou, você não é digno de estar na presença de Deus. Mas aqui, olha o que a palavra nos diz: que Jesus nos reconciliou com o Pai. E hoje, com o resultado disso, vocês podem se apresentar diante dele santo, sem culpa, livres de qualquer acusação. Quem acusa é o diabo. Quem acusa é o diabo. É preciso, porém, que vocês continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que Paulo foi designado servo para proclamar. Alegro-me quando sofro por vocês, em meu corpo, pois eu participo do sofrimento de Cristo, que continua em favor do seu corpo, a igreja. Paulo está falando das vezes que ele sofreu. Quantas vezes, gente, Paulo foi preso em prol do evangelho, para anunciar o evangelho? Paulo, ele se entregou, ele deu tudo que ele tinha. E às vezes nós não queremos sofrer, às vezes, o dano de ficar sem um valor ou qualquer coisa por conta do evangelho. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo. Vou grifar aqui que eu quero voltar nesse completa
Deus não me falou nada, mas esse completa me chamou a atenção. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo. Pois Deus queria que ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em você, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Eu acho que é nessa tradução que fala, é nessa passagem que fala assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Deixa eu ver. Gente, eu gosto tanto de Colossenses que eu acho que eu vou ler na King James. A NVT tá burlando muito o sistema. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste mistério, entre o gentil que é Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é lindo, né? O qual pregamos, advertimos a todo homem, ensinando com todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia. Uma pessoa me ligando. Que demais. Ele vai repetir aqui agora várias vezes: todo homem, toda sabedoria, ensinando todo e todo homem. Me chamou a atenção esse completa. Deixa eu ler de novo. Alegro-me quando sofro. Deus me deu a responsabilidade de servir o meu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Então, se ele fala que é uma mensagem completa, significa é porque o Tim estava me ligando. O que eu vou fazer? Ele me ligou, aí parou. Deixa eu ver se a ligação que ela recebeu. É por isso. Voltou? Voltou. Voltou. Então, gente, se ele anunciava uma mensagem completa, significa que tem gente anunciando uma mensagem incompleta. Quantas vezes nós pegamos pessoas anunciando essa mensagem da forma que quer, da maneira que quer, pessoas que falam da parte do evangelho só as que convém, sabe? Nós precisamos anunciar a mensagem de Cristo completa, tanto os benefícios que você tem se praticar, quanto os malefícios se você Jesus tá. Ai, gente,